Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Tome o seu assento nesta noite, irmãos. Nós queremos trazer alguma coisa dentro desse texto sagrado. Como nós já dissemos, hoje é uma noite especial. É óbvio que todas as noites para nós, ou todos os dias para nós, os cristãos, nós somos especiais para Deus, conforme o hino que nós ouvimos. Nós sempre temos uma especialidade, e todos os dias para nós é dia de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente já amanhece o dia adorando, né? A gente já acorda pela manhã dizendo glória a Deus. Outros dizem bom dia, Espírito Santo. Outros dizem, Senhor, eu te agradeço por ter acordado. E cada um tem a sua maneira de se expressar diante de Deus em gratidão por cada dia que se passa. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho no final do dia, a gente sempre agradece ao Senhor pelo dia que passou. Quando dorme, no outro dia a gente acorda. Os cristãos, aqueles que se prezam, sempre dobram o joelho e agradecem a Deus pela noite que venceram, como disse Davi, o salmista. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Portanto, para nós, irmãos, temos o nosso Jesus todos os dias conosco na nossa vida. Quando saímos para o trabalho pela manhã, Jesus está conosco. Durante o tempo da nossa trajetória, do nosso vai e vem diariamente, Jesus está conosco. Quando a gente volta para casa, Jesus está conosco. Quando a gente vai juntamente a nossa família, na nossa casa, vai outra vez para descansar o nosso corpo físico, a mente, com sono, Jesus está conosco. Um fator interessante que eu queria mostrar aos irmãos e fazer relevante nesta fala é que quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus tem segurança. Quem tem Jesus tem paciência, tem longanimidade, tem perseverança, tem amor, tem fé, tem gratidão. Quem tem Jesus tem o fruto do Espírito, porque Jesus é aquele que controla a nossa natureza, o nosso comportamento. Jesus é aquele que toma conta do nosso ser, e conforme disse o apóstolo São Paulo, escrevendo uma carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele fala exatamente que Jesus deve viver em nós. Se Jesus viver em nós, a vida que nós vivemos não é nossa, é a de Jesus. E eu pergunto nesta noite, o que foi, ou o que é que Jesus, ou como é que Jesus agiria diante de uma circunstância difícil de encarar? Qual era a postura do Cristo quando ele enfrentava as lutas no dia a dia? Eu gosto de parar e analisar a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou fazendo esse preâmbulo para mostrar aos irmãos como é maravilhoso nós termos Jesus diariamente em nosso ser.
Foi maravilhoso Jesus, a gente não precisar de um dia para que a gente festeje Jesus. Que Jesus está em nosso ser todos os dias, todos os momentos e todas as horas. Aquele que tem Jesus, ele sabe encarar os momentos de depressão, porque Jesus não foi levado por esses momentos difíceis. Ele sabia encarar uma situação constrangedora. Quando ele chegava diante de uma situação em que arguíam-o, que perguntavam para colocá-lo contra a parede, Jesus tinha sempre uma palavra de sabedoria vinda da parte do Pai para sobressair as indagações desnecessárias e capciosas. Jesus nunca era pego e nunca foi pego de surpresa. Quando eu digo era, eu estou me referindo ao seu tempo de carne sobre essa terra. Como homem, o apóstolo João diz, e o verbo se fez carne. A palavra verbo aqui no original mostra a eternidade de Jesus, que é a palavra falada, revelada. Essa eternidade foi encarnada e se tornou limitada por um pouco de tempo, por sua própria vontade. Ele mesmo se deixou se limitar, mas mesmo no estado de limitação, ele nunca falhou. Aleluias. Oh, ele nunca pecou. Nós estamos nesta noite aqui, não é para festejar o Jesus eterno, mas era para festejar o Jesus que nasceu sobre essa terra. O Jesus eterno está desde a eternidade, é por isso que eu li o primeiro versículo e saltei os primeiros versículos e saltei para o 14, porque há uma grande diferença entre o Jesus eterno e entre o Jesus que veio em estado de limitação aqui sobre essa terra. Paulo, quando escreve sobre ele, sobre esse momento, sobre esse tempo, lá na carta aos Filipenses, ele fala que ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mesmo ele sendo. Ele se torna em forma humana, e essa forma humana, ele nasceu um dia, ele nasceu nessa terra, ele pisou aqui conforme nós pisamos, sujou seus pés de poeira, mas Jesus sempre esteve no controle da situação em que ele enfrentava. Nunca foi pego de surpresa. Sabe por quê? Talvez você pense assim, mas é porque Jesus era Deus. Não. Olha o que João está escrevendo. No princípio era o verbo estava e o verbo era Deus. Observa que está tudo no passado. Olha o versículo, eu vou ler de novo. No princípio era o verbo, diga era o verbo. Diga o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o verbo ser no passado. O verbo ser e estar no passado. Jesus era Deus. Quando Jesus se faz carne, ele não deixou de ser Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas as suas ações, ele parou ali. Ele disse, daqui até os meus 33 anos e após a ressurreição, eu não vou usar mais os atributos divinos que eu tenho. Eu vou usar apenas os humanos. E isso é que me chama a atenção, obreiros do Senhor. É que Jesus, durante 33 anos, ele agiu como eu, como você, como nós. Num sentido humano, Jesus se fez homem, se tornou homem, e ele nasceu como homem, vindo de uma mulher, ele nasceu como uma criança comum, ele foi crescendo, atingiu a idade adulta, mas ele, em toda a sua trajetória de 33 anos sobre a terra, Jesus se mostrou como homem ímpar, alguém singular, alguém maior, alguém com poder, alguém com graça. E por quê? Porque ele mantinha comunhão com o Pai Celestial, o seu Deus, o seu Pai. A vitória de Jesus, e é bom que você entenda, teologicamente, nós poderíamos explicar sobre Jesus Cristo
O Cristo, o ungido, o Messias, isso é parte espiritual. O Messias é aquele que era o esperado, aquele que viria da parte de Deus, da parte do Pai. É bom para você entender isso, a humanidade de Jesus. É bom que o anjo disse para como seria o seu nome, como seria o seu nome, como homem. Ele tinha um nome comum, porque o nome Jesus era um nome que não só ele tinha, mas outros existiam naquela ocasião do seu nascimento. Mas esse era um Jesus diferente. Era um Jesus que ele nasceu de Maria, mas não teve a participação de José. Ele veio do útero materno para se cumprir o que havia sido dito, que da semente da mulher, que ele viria da semente da mulher, mas ele não teve nenhuma participação masculina, porque o profeta Isaías recebe a revelação e transmite a nós dizendo que o Espírito Santo descerá sobre a Maria, desceria, e o que dela seria gerado seria de Deus, da parte do Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo que colocou Cristo no ventre materno, Jesus no ventre materno, e ele nasceu numa manjedoura. Como homem, como uma criança comum, viveu nessa terra, caminhou, obedeceu os pais, obedeceu os mandamentos. Estava ele obedecendo o Pentateuco, as leis, foi criado segundo o judaísmo, mas Jesus tinha uma diferença dos demais. Ele tinha uma comunhão com o Pai, com Deus. Haja visto que aos 12 anos de idade, é quando Jesus aparece no cenário depois do seu nascimento. Ele aparece aos 12 anos de idade, conversando com doutores, explicando, explanando as escrituras, desenvolvendo comentários bíblicos, teses espirituais, e os doutores, que naquela época eram homens muito sábios, conhecedores, ficaram admirados de ver tanta sabedoria em uma criança de 12 anos. Sabe o que era? Era a comunhão que ele tinha com o Pai, já desde a sua tenra idade. Mas esse Jesus aparece aos 12 anos de idade, faz a diferença sobre essa terra das demais crianças da sua própria idade, e depois aparece outra vez, e aparece aos 30 anos de idade, já como o Salvador, já como aquele que veio e disse o seguinte, antes naquele dia quando ele estava lá, que os pais de José voltaram para procurá-lo, porque haviam perdido. Quando chegaram, encontraram ele conversando no meio dos doutores, e aí perguntaram: meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Você deixou nós irmos embora e ficou aqui perdido? Jesus disse simplesmente: me convém cuidar da casa ou dos negócios do meu Pai. Eu estou aqui trabalhando para o meu Pai que me enviou. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, que esse Jesus que nasceu em Belém da Judeia, ele é o maior líder espiritual que pisou na terra. Oh, Aramandarabachoremiaias. Aleluias, glória a Deus. O maior líder espiritual, o maior homem da história, o maior homem, a maior criança, a melhor criança, o maior homem, o melhor homem que pisou nessa terra, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. É interessante que Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele não procurou homens famosos, pessoas com capacidade, pessoas com alto nível de estudo. Aleluias. Eu não sei o que Jesus tinha, que ele tinha a capacidade de transformar o ruim em bom. Esse Jesus que nós estamos celebrando o seu nascimento nessa noite, eu vou repetir.
Ele sempre teve a capacidade de pegar aquilo que aparentemente para os outros não prestava e fazer uma coisa preciosa daquilo que era a escória da sociedade. Para você ter uma ideia, Jesus, ao formar a sua equipe de trabalho, só tinha um que pertencia ou que era da Judeia. Os outros eram tudo da Galileia. A Galileia, naquela época, era como se fosse, vamos assim dizer, o gueto, a favela, o local onde moravam os piores, porque não eram pessoas que tinham muita capacidade intelectual, não tinham muito poder aquisitivo. Os judeus da Judeia, ok, eram pessoas sim que tinham capacidade, mas lá de cima, da Galileia, não. E foi lá que Jesus encontrou os homens que mudaram a história da humanidade. Oh, aleluias. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer uma coisa para alegrar o seu coração nessa noite. Jesus não procura o melhor, ele melhora aquele que ele procura. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu posso não ter muita coisa, não ter muita sabedoria, e eu volto um pouquinho agora ao passado, ainda dentro desse parêntese, eu volto um pouquinho ao passado, no meu início de caminhada da fé. A gente tem mais, há pessoas que às vezes era de outra geração antes da minha, viu que muitos obreiros, muitos pastores, eram homens indoutos, que não tinham muito conhecimento, nem no sentido intelectual, não tinha muito conhecimento secular, não tinha muito conhecimento teológico, não tinham, mas tinham uma vida diante de Deus e transformaram a sua geração, levantou uma geração cheia da graça, cheia do poder, cheia do Espírito Santo, porque deixou Jesus moldar a sua vida. Quando Jesus entra, quando Jesus chega, quando Jesus entra na sua vida, você pode estar de ponta cabeça que ele coloca as coisas no lugar. Oh, ele é o mestre por excelência. Durante este dia, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso exaltar o nome de Jesus na igreja. Aleluia. Eu preciso de falar que Jesus é soberano. Eu preciso de mostrar o porquê que a gente para um pouquinho para lembrar que ele nasceu. Irmãos, 25 de dezembro não foi a data que Jesus nasceu. Não. Por exemplo, eu já disse isso aqui para os irmãos, mas repito, quando eu estava na Ucrânia, lá o Natal é no dia 7 de janeiro, mas também não foi no dia 7 de janeiro que Jesus nasceu. Tem outros lugares que podem celebrar outras datas, também, mas não foi essa data que Jesus nasceu. Nós não sabemos, alguns estudiosos chegam a crer, eruditos da Bíblia Sagrada, que Jesus nasceu lá por volta do mês de abril, por causa do inverno naquela época, naquelas regiões. Não aqui. Jesus não é norte-americano, não é brasileiro, Jesus não é americano, Jesus é africano. Jesus nasceu na Mesopotâmia, lá no norte da África, sul, lá para aquelas bandas, lá foi lá que Jesus nasceu. Ele não tinha olho azul, ele não era isso que nós temos na imagem. Também não é isso o meu foco, e não nos importa isso, o que eu chamo a sua atenção. É só para você tirar essa imagem estereotipada que nós temos de Jesus e vamos focar no Jesus que mora dentro do nosso coração. Arabaxandaraias. Meus irmãos, o que está acontecendo com o cristianismo é uma coisa muito perigosa. Os cristãos estão divididos. Satanás tem uma sagacidade. Eu li um livro uma certa vez, chamado Este Mundo Tenebroso. Eu li o primeiro e o segundo volume, várias vezes eu li esses dois livros, várias vezes. O diabo, ele é astuto. Se ele vir de frente, a igreja vence. Se ele vir por trás, a igreja vence. Se ele vir de um lado, a igreja vence. Mas o diabo semeia contenda no meio. E muitas vezes o escritor, eu me esqueci o nome dele agora, ele faz uma alegoria de um animal chamado toupeira. Quem aqui conhece toupeira? Já ouviu falar na toupeira? Ela vem por baixo
Ela vai furando, furando e sai no meio. Ela sai no meio e ela semeia e divide muitas vezes. Traz dissensões, interpretações diferentes. É óbvio que eu e você não pensamos iguais. Você pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro pensa de outro. E principalmente no cristianismo, no mundo cristão, não pensa que nós temos uma mente só, não. Muito embora teríamos que ter, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo. Isso é o que nos une, porque eu penso diferente, você pensa diferente de mim. Eu interpreto de uma maneira, você interpreta de outra. Isso é comum. Mas nós temos que ter a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, um só pensamento, um só propósito. E aí entra a questão, um pensa, eu não vou celebrar o Natal, porque isso é aquilo. O outro, eu vou por causa disso, disso e disso. E nós temos uma série de explicações de porquê. Os que defendem, os que não defendem, os que querem, os que não querem. Os que dizem, eu quero ficar em casa com a família. Outros, não, eu vou passar na igreja. E esse negócio que eu conheço isso desde longas datas. A igreja, o cristianismo, se bem que no início não era assim, mas agora é assim. Meus irmãos, com muito amor no coração, os irmãos estão vendo que eu estou bem calmo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aqueles que dizem não e desobedecem à liderança, eu pergunto para você, o não dele é aprovado ou sim é aprovado? É preciso nós entendermos o que é cristianismo. Tem muita gente que ainda não descobriu o que é cristianismo. É vida. Cristianismo é vida. É seguir os passos do mestre. É andar como ele andou, fazer o que ele fez, caminhar como ele caminhou, pensar como ele pensou, agir como ele agiu. Cristianismo é Cristo na sua vida. E nós estamos indo nesta caminhada até o dia do arrebatamento da igreja. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Meus irmãos, há uma predisposição no ser humano para a desobediência. Eu vou repetir essa frase, para você manter ela na sua cabeça, guardar no seu coração e trabalhar isso na sua personalidade. Mas há uma predisposição em nós. Você quer ver? A criança, quando nasce, daí a pouquinho ela começa a se desenvolver, porque o desenvolvimento humano é uma maravilha, é lindo, ele vai se desenvolvendo. Quando ele atinge meses de idade, talvez a um ano o máximo, ele já começa a desobedecer. Quem foi que ensinou ele a desobedecer? Você diz, não faz! Ele leva a mãozinha, ainda olhando para você, para ver se você não vai achar ruim. Você diz, não! Ele para um pouquinho e olha para você. Se você vira o rosto, ele leva a mãozinha, olhando para você. Isso é uma predisposição para a desobediência. E isso vem e caminha conosco, e se continua conosco para toda a vida. Se você, aí é que entra, meus amados irmãos, o fruto. E aí é que é necessário que nós tenhamos a graça, é que nós recebamos Cristo, que nós passamos a viver como Ele, que nós possamos assimilar a vida de Cristo e andar como Ele andou, viver como Ele andou. Deixa eu dizer, Cristo não tinha predisposição para atos de desobediência.
A predisposição de Cristo era, como se diz em russo, naobarot. Era outra coisa. Era o contrário. A predisposição de Cristo é para obedecer. Ele diz, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Oh, você pode dar glória a Deus nessa noite? Foi para isso que ele se fez carne. Foi para isso que ele se fez carne. Por que ele se fez carne? Para livrar você carne, para livrar você na carne, para livrar você que é carne, mas ser e ter o Espírito. Agora, como é que isso funciona? Funciona quando essa carne, que é nós, recebe a presença do Espírito de Cristo dentro de nós. Quando nós recebemos esse Espírito de Cristo dentro de nós, nós temos, aí muda. É por isso que João era muito enfático. É por isso que ele diz, agora nós somos, no capítulo 3, nova criatura é. Tudo se fez novo. Diga, eu sou uma nova criatura. Tudo em mim é novo. Diga, tudo em mim é novo. Diga, não tenho predisposição para desobediência. Será, meus irmãos? Será, meus irmãos? Será que nós não temos essa predisposição para atos de desobediência? Quando o patrão fala conosco, o patrão vira as costas, a gente, vou fazer do jeito que ele mandou, nada, vou fazer do jeito que eu sei. Isso é predisposição para a desobediência. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu estou querendo mostrar para você que Jesus viveu em carne e foi perfeito sobre essa terra. Aleluias. Eu estou querendo mostrar para você, biblicamente falando, que Jesus veio em carne. Ele, o verbo que era Deus, que estava com Deus e que vivia com Deus e que era o próprio Deus, ele veio aqui em carne como eu e você e viveu uma vida de adoração àquele que tudo pode. Ele foi obediente até a morte, diz o texto, e morte de cruz. Paulo, quando enfatiza até a morte, já está tudo pronto, mas ele põe vírgula, e aí ele acrescenta aí, morte de cruz. Porque quem é fiel até o fim, não deve morrer como criminoso. Quem é fiel até o fim tem que receber uma coroa. Que coroa é essa? Olha, esse aqui foi fiel. Vai ter uma morte digna. Vai passar daqui, mas de forma digna. Todo mundo vai ver, vamos aplaudi-lo, porque exatamente ele foi perfeito, ele foi fiel. Mas Paulo disse, ele foi fiel até a morte, vírgula, e morte de cruz. Oh, aleluia. Significa dizer que toda a trajetória de Jesus foi de sacrifício sobre essa terra. Nós não queremos sacrifício nenhum, irmãos. Mas Jesus sacrificou-se. E sabe por que ele sacrificou? Por causa de mim e por causa de você. Ele não precisava disso. Jesus estava na terra de forma limitada. Não pense você que ele deixou de ser Deus. Ele era Deus. E aqui está a grandeza de Jesus. É que ele, sendo Deus, não usou o ser igual. Isso é demais. Isso é demais. Isso é eu ter uma conta no banco cheia de bilhões ou trilhões de dólares e viver uma vida de quem não tem nada. Aleluias. Mas Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. No entanto, quando ele abria a boca, a glória de Deus se manifestava. Sabe por quê? Porque ele não tinha predisposição para o erro. Ele tinha predisposição para adorar ao nome do Senhor Deus. É esse Jesus que nós estamos nessa noite dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas maiores alturas, porque Ele
que era o Verbo, ele que estava com Deus, ele que no princípio estava com Deus, ele se fez homem, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele é o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, e ele está aqui nessa noite, e é por isso que nós cantamos noite de paz. Por quê? Porque chegou a paz que faltava na terra. A paz é Ele, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você pode levantar a sua mão e adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesta noite. Aleluias, glória, glória a Deus. Como é maravilhoso, irmãos, esse Jesus nosso. Aleluias. O verso 15, já estou encerrando, o verso 15 diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele que eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É interessante, né? O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Não é assim que está escrito aí? Quem nasceu primeiro, Jesus ou João? Hã? João nasceu primeiro. Mas João não via Jesus simplesmente como aquele que nasceu do ventre de Maria, acho que 3 meses depois do seu próprio nascimento. O próprio nascimento de João. Não. João via Jesus na eternidade passada. Oh, aleluia. Quando a voz do Espírito Santo bradou, quando a voz de Deus bradou, lá no início em Gênesis, haja luz, quem estava, a voz ali era Cristo, era Deus, era Jesus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus, é esse mestre, é esse Senhor. Ou é esse que tem o controle de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer para você nessa noite, você pode assumir o controle da sua vida sim. Você pode assumir pastor, a minha vida está em frangalhos, a minha vida está difícil, a minha vida está dessa natureza. Oh, pastor, a minha vida, eu não consigo mais. Você tem total capacidade de assumir o controle da sua vida e colocar ela no prumo de maneira que agrada a Deus. Só fazendo uma coisa, dizendo: mestre, entra dentro de mim, faz morada aqui e viva em mim. Pronto. Problema resolvido. Problema é que tem muita gente que luta e não consegue, porque luta sozinho, quer fazer, você não vai conseguir. Mas se ele entrar na sua vida, larga tudo, deixa o mestre vivenciar em você. Deixa você ser o que Jesus foi, e o problema está solucionado. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: a Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz, sim ou não? É o príncipe da paz, o profeta Isaías diz. Quando Jesus estava dentro do barco, junto com os discípulos, e aquele barquinho estava sendo levado pelas ondas de um lado para o outro, de lá para cá, e o vento estava a ponto de levar o barco a pique, de sucumbir todo mundo, de morrer. O que é que Jesus estava fazendo? Hã? Jesus, diga comigo, Jesus estava dormindo. Deixa eu perguntar para você. É capaz de alguém dormir se não estiver em paz? Você já tentou botar a cabeça no travesseiro e um turbilhão na sua mente para lá e para cá e você consegue dormir? Hã? Por que você acha que Jesus dormia no meio daquele turbulento? Os discípulos estavam todos apavorados e Jesus estava fazendo o quê? Porque ele tinha paz. Jesus tinha paz. Olha como é que ele tinha o controle da vida dele nas mãos dele. Jesus sabia gerir as suas emoções.
Isso é maravilhoso. Jesus, as emoções não pegavam Jesus. E olha que ele tinha emoções. Sim, ele tinha, mas ele sabia gerir. Você acha que ele não estava vendo que a tempestade estava forte? Ele estava sim, mas ele estava tranquilo, porque ele tinha tudo sob controle. Ele sabia gerir, não o exterior, mas o seu interior. E aqui é que está o segredo, meu irmão, da sua vitória. No dia em que você tomar pé da sua situação inside, no seu interior, você domina o lado de fora. Quando você atinge a paz interior, a paz que só Jesus dá, a paz que só o Senhor dá através do Espírito Santo, quando você atingir essa paz, não importa o vento, pode soprar do jeito que for, você está em paz. O vento vem forte, pastor Aparecido. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme. Rapaz, você não está vendo a luta? Eu estou. Você não está vendo o vento? Eu estou. Mas dentro de mim tem uma bonança. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Oh, recalamandarabashurimiaia. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés nesse momento. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Essa é uma noite de paz, uma noite maravilhosa. Eu queria chamar o grupo aqui. Vamos cantar aquele hino de novo da harpa cristã, 120 da nossa harpa cristã. Noite de paz. Meus irmãos, no meio dessa situação calamitosa em que a igreja está vivendo sobre a terra, toda a terra, todo mundo está vivendo, nós estamos vivendo dias realmente difíceis, mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, eu não sei se vocês concordarão comigo, parece que para a igreja do Senhor Jesus, pelo menos para os verdadeiros cristãos, esse ano foi de bênção. Eu recebi um comunicado hoje pelo WhatsApp e eu achei interessante. Eu falei, realmente, para mim também esse ano foi de bênçãos. Eu não tenho nada que reclamar do ano de 2020. E eu acredito que os irmãos que aqui estão também não têm. O Senhor guardou, você está aqui respirando, você está aqui glorificando, você está aqui e quer saber de uma coisa? Está até abençoado financeiramente. O Senhor parece que abriu mais portas. Patrões pagam sem você trabalhar. É ou não é? Não vai trabalhar, mas o patrão manda o cheque. Ele é o príncipe da paz. Oh, Rakalamandarabashuri. Nós estamos nessa noite para dizer, Jesus, obrigado. Porque o Senhor veio sobre essa terra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. Hoje não é o dia de Natal, Natal é amanhã. E ficar com a família é amanhã, não é hoje não. Hoje é dia de vir para a igreja, adorar o Senhor. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir verdade, mas essa é a verdade. Ah, pastor, eu não venho não, porque eu fiquei com a minha família em casa, você fez errado. Amanhã que você tinha que ficar, hoje é na casa de Deus para adorar e bendizer o nome do Senhor. Ah, eu não gostaria de ouvir esse problema, é teu, essa é a verdade, e eu quero que você me ouça. Não tem desculpa. Você não veio para a igreja, mas foi para o mall. Você não veio para a casa de Deus, mas foi gastar dinheiro com presente. Graças a Deus, Deus te abençoe, que você tenha muito mesmo, mas melhor. Oh, Ricalabaixo, é se doar na presença do Cristo vivo. E tem alguém, só um minutinho aí, por favor, só um minutinho. E tem alguém que ainda diz assim, não, eu não vou porque eu não gosto desse dia, eu não comemoro esse dia. É os primeiros a chegar no mall para comprar. Os que não comemoram o dia. Hipócrita, 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 1000 vezes hipócrita. Eu estou aqui para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Não, não vou porque hoje não é dia.
Tem o dia disso, o dia daquilo, o dia daquilo outro, o dia daquilo outro, o dia daquilo outro, o dia daquilo outro. E muitos cristãos, dia de Cristo? Não. Cristo é todo dia. Sabe o que está acontecendo? Satanás está ganhando espaço, está ganhando terreno. Está ganhando terreno. E não vem dizer que não, porque a cada dia que se passa, o amor está se esfriando sobre a terra. E os crentes, se afastando. Se afastando. Irmão, eu não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com você, se você quiser ouvir a verdade bíblica, porque eu quero chegar no céu e não responder por ninguém. Ou seja, você falou a minha palavra? Falei, Senhor. Te ouviram? Não sei. Você quer adorar o Rei nessa noite comigo? Eu preciso falar isso, mas eu preciso pregar. Eu preciso ensinar, eu preciso instruir. Noite de paz, noite de amor. Nós estamos vivendo em dias que existem tantos sábios, tantas pessoas muito bem informadas. A gente está vivendo em dias que para você falar, você precisa primeiro pensar. Porque existe uma série e muitos que estão ali para medir as suas palavras e ver se aquilo é, para dar o diagnóstico se é certo ou se é errado, se está fazendo certo, se não está. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que a Bíblia diz está dito. O que a palavra de Deus diz está dito. Jesus Cristo nasceu. Se Ele nasceu, só baixa um pouquinho. Se o céu, escuta aqui, se o céu não fizesse questão de nós lembrarmos do nascimento de Jesus, não estaria registrado aqui. Para quê? Mas está registrado em 4 evangelhos. Os 4 evangelhos registraram que ele nasceu. Ele nasceu. Ele nasceu. Se você quiser comemorar o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, ok. Dia 7 de janeiro, ok. Dia 31, dia 30 de abril, ok. Sei lá, o dia que você quiser comemorar. Mas lembre-se, eu vou parar hoje, porque o meu mestre nasceu. O meu mestre nasceu. Ele nasceu. Ele nasceu. O primeiro grande evento da história da humanidade foi Jesus nasceu. Segundo grande evento da história da humanidade foi Jesus morreu. Terceiro grande evento da história da humanidade é 3 dias depois da morte, ele ressuscitou. Ele está vivo, está vivo, está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele está aqui assoprando a paz no seu coração nesta noite. Receba a paz, receba a paz. Receba esta paz que excede. Eu não poderia deixar de trazer essa palavra nesta noite. Aos meus obreiros que trabalham comigo nesta congregação e que não vieram hoje, você está em um ato de desobediência à palavra de Deus. Você não está em um ato de obediência. Eu recebo autoridade da parte de Deus para dizer isso para você. Você está em desobediência. No céu não há espaço para desobediência.
Ah, pastor, alguém vai ficar chateado? Meu irmão, pelo amor de Deus, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é te ver no céu, adorando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Pastor, vão te abandonar. Abandonaram Cristo, por que não me abandonam? Mas ele é de paz, Jonathan. Oh, ele é de paz. Recebe a paz. Recebe a paz. Recebe a paz. Noite de paz, noite de amor. Aleluia. Urimi calabashuri me andarabaha. Rabacalamanasha. Deus, eu quero te adorar nesta noite. Quero te glorificar nesta noite. Vem dizer ao teu nome. Tu és o mesmo ontem, hoje e de eternidade. Com esse louvor, irmão, nós vamos encerrar orando ao Senhor, agradecendo a Ele. Mas eu queria que nessa noite você começasse a agradecer a Jesus, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Agradeça a Deus pelo nascimento. Em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alabashuri me caia. E botar aqui vazio Bill Bogmir. Estou a dar sinas vai voz da nova. Da Bibiciaque, Nipagib, Noimiegis, Nevete, Nuyo. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele veio para te salvar. Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele nasceu, Ele nasceu. Eis que eu vos trago novas de grande alegria, disse o anjo. E o que me chama a atenção na segunda parte da frase do anjo é que ele diz que será para toda a terra. Não era só para os judeus, é para toda a terra. Ele veio, Ele veio. Ele veio e me encontrou, Ele veio e te encontrou, Ele veio e me achou, Ele veio e te achou. Ele veio e transformou a minha vida, veio e transformou a sua vida. Ele veio, Ele veio. Oh, glorificado seja o teu nome. Vamos orar, irmãos, nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Algo sobrenatural está na minha vida nesta noite, irmãos. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer que pregador e pastor, obreiro, homem que tem compromisso com a verdade, ele é solitário às vezes. Ele às vezes é incompreendido. Se você quiser falar a linguagem popular, não seja obreiro, seja político. Se você quiser agradar as pessoas, seja político. Mas ministro do Evangelho tem que falar, goste ou não goste, confronte ou não. Se você quiser me amar, por favor, me ame, eu preciso do seu amor. Mas se não puder me amar, Jesus me ama. Tem gente que não consegue amar a gente, fazer o quê? Mas Jesus me ama. Tem gente que não consegue te amar, pastor Aparecido. Tem gente que não consegue. Acha defeito em você para tudo. Não consegue te amar, mas Jesus te ama. Oh, assim é comigo, assim é com cada um de nós.
Mas a verdade tem que ser dita. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Feche os seus olhos agora e vamos dizer: Senhor, obrigado. O Senhor deixou esse pendor da sua glória. Vamos lá. Deixou. Posição essa aí. Sol. Pega a dó. Deixou o esplendor de sua glória. Olha que coisa linda. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, 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 o céu não é real. Não há estrelas, não há estrelas nos céus. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, amor, amor. O oceano secou. Tudo perde valor. Aleluia. Sem isso não for amor. Canta ao Senhor. Mesmo na morte. Na morte. Lembrou-se. Churibicalabaxandarabahaya, que ao seu lado estava, oh meu Deus, com amor e ternura falou-me ao paraíso, comigo irá. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas. Não há estrelas no céu. As andorinhas. As andorinhas não voam mais. Amor, amor, o oceano secou. Não há estrela. Tu perde o valor. Aleluia. Canta, irmão, canta, vamos cantar. Vamos cantar, não tem problema não. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Oh, adore, adore. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Oh, se isso não for amor. Se isto não for amor. Ai.
ai, ai, meus irmãos. Uau, reachai, nequiala ramasu. Erimi anda labaxere, anda labarraias. Eri oneia, meve achuri, canta rabachurimas. Eri diacente, onibiarra neve, aquela chás, temenahás. Ui assunde a maioneve, a xere me canta rabaxérias. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. E o verbo habitou entre nós. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Queria pedir o presbítero Vandeci para estar fazendo essa oração. Vem orar aqui, presbítero Vandeci. Lamandarabashuri, mandaraba, carabacheri, andalamai. Glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ó Deus, obrigado, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. Obrigado, meu Pai querido, porque o Senhor tem sido fiel conosco, meu Pai. Ó Deus, estamos diante da Tua presença, Jesus querido, neste dia, ó Pai, para adorar e bendizer o Teu santo e glorioso nome, Jesus. Estamos na Tua casa, Pai, para render graça e louvor a Ti, ó Pai. Ó Deus, nós cremos, Jesus querido, que o Senhor nasceu um dia, Jesus. Aleluias! Glória seja dado o Teu santo nome, Pai. Estamos aqui, ó Pai, para render graça a Ti. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus querido, por ter morrido na cruz do Calvário, para nos dar esse direito glorioso, Pai, de um dia estar contigo, meu Pai, aleluia. Ó Deus, obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai. Deus, quero pedir a Ti, Jesus, neste momento, pela vida de cada um dos irmãos, Pai querido, que esteve na Tua casa, adorando o Teu santo nome, Pai querido. O Senhor venha, Pai, abençoar, continua abençoando os Teus filhos, Pai. Pai, despede nós em paz para o nosso lar, Pai querido. E é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e que todos juntos digamos amém.